te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Desde já pedimos que você compartilhe o vídeo, ative o sininho, que você dê o seu like, seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, então incentive outros a se inscreverem. Isaías é um livro profético e nós temos dito que fala sobre o passado, o presente e também sobre o futuro. Temos visto nos capítulos anteriores falando sobre o julgamento de várias nações. Evidentemente, nações essas conhecidas no tempo em que foi escrito, o livro bíblico, e olhando aqui para todo o contexto do Velho Testamento, e essas fortes e grandes nações, grandes conquistadores, representando simbolicamente várias nações do presente e também do futuro, o nosso futuro ainda, tá? E que todos eles, evidentemente, estão debaixo, das mãos do Senhor. Deus pode movê-las e fazer com elas o que quiser, porque Ele é o Todo-Poderoso, ok? Mas Ele fala justamente sobre essas nações que viraram suas costas para o Senhor, voltaram-se para outros deuses, voltaram-se para a sua própria força, a sua capacidade, e se esqueceram do Senhor, viraram as costas para o Senhor, fecharam seus ouvidos para o Senhor. Então, sofrerão o dano das suas escolhas. Como em tudo na vida, as escolhas que fazemos têm consequências. E Deus mostrará então as consequências dessas nações que se rebelaram contra Ele e aquelas que ainda irão se rebelar contra Ele. Então, Isaías 24 contém uma profecia sobre o futuro julgamento da terra. Então, um dos capítulos anteriores, então, nós vimos julgamento sobre várias nações, e agora ele fala sobre o julgamento sobre toda a terra, fala então de uma forma geral. O capítulo descreve um tempo em que Deus julgará o mundo inteiro por causa do seu pecado e a sua rebelião contra o próprio Deus. O capítulo ele começa com uma mensagem de advertência, descrevendo como a terra será devastada e como seus habitantes sofrerão as consequências dos seus pecados. E isso é bem claro dentro do contexto bíblico, tá? E volto a dizer, eu tenho repetido algumas vezes, se você crê ou não naquilo que nós estamos dizendo, nós esperamos que você pelo menos se dê a oportunidade de ouvir, há pessoas que dizem que não acreditam na Bíblia, mas nunca leram a Bíblia, nunca se deram a oportunidade de ouvir, de refletir sobre a mesma. E como tudo na vida, é importante nós pararmos para pensar, para refletir, usarmos a inteligência que Deus nos dá e também permitimos que Deus ilumine a nossa mente para entendermos as verdades que Ele tem contido então na sua palavra. Então é isso que nós pedimos a você, que continue fazendo isso, porque é muito importante. Essa terra, a Bíblia diz que será devastada. A gente está vendo muitas coisas acontecendo e algumas pessoas dizem que isso sempre aconteceu, mas nós estamos vendo as coisas ficarem cada vez mais intensas, mais fortes, mais frequentes. Questão dos terremotos, das queimadas no mundo inteiro. Então, muita coisa que está acontecendo e o Senhor fala a respeito disso na sua palavra e como essa terra será totalmente devastada e as pessoas, então, vão sofrer as consequências do seu distanciamento de Deus. O fato de virar as costas para Deus, não querer nenhuma espécie de contato com Ele, quererem viver à parte e alheios à vontade de Deus e sofrerão as consequências, então, desses seus erros. Então, além da sua mensagem de julgamento, Isaías 24 também contém, como em outros capítulos nós vimos, uma mensagem de esperança e de redenção. O capítulo descreve como Deus finalmente trará uma nova ordem nessa terra, onde a retidão e a justiça vão prevalecer. Então, o capítulo também contém uma promessa de bênção e honras futuras para o povo de Deus.
como Deus sendo glorificado e honrado, então, em toda a terra. Nós cremos que isso está por acontecer no futuro. No geral, Isaías 24, então, serve como um lembrete das consequências do pecado e da rebelião contra Deus. Quais são essas consequências? O capítulo vai descrever, bem como também uma mensagem de esperança e de restauração para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Todos aqueles que se voltam ao Senhor, né, em arrependimento e fé, Deus não passa de largo, mas Ele ouve e atende com toda certeza. Então, dos capítulos 24, versículo 1 até o capítulo 27, no seu final, essa seção então é conhecida como o Apocalipse de Isaías, por causa do seu amplo, então, escopo, do seu alcance. O capítulo 24 concentra-se na conquista da terra corrompida. O capítulo 25 concentra-se na resposta de louvores, né? Do louvor aos seus atos, né? As pessoas louvando os atos do Senhor. E os capítulos 26 e 27 se concentram então no empenho de Deus em favor do seu povo, tá? Então é mais ou menos essa a divisão daquilo que nós vamos ver então nesses capítulos, ok? Então vamos começar a leitura? O que ele diz lá? Tem aí já na sua tela, ele diz o seguinte: vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta a sua superfície e dispersa seus habitantes. Isso está escrito há muito tempo atrás. Pessoas já dizem sobre esses problemas que estão acontecendo em todo o planeta e como o planeta pode ser totalmente devastado. Então, devastar aqui a superfície da Terra, desolar toda a Terra, transformá-la num enorme deserto, né? Essas são, então, profecias de Isaías, que foi originalmente dirigida a Israel, né? Como também descreve de modo como Deus, então, vai tratar a Terra de uma forma também no futuro. Se o povo de Israel não tivesse desobedecido ao Senhor, seria diferente, porque todos os seus inimigos seriam, então, tirados da sua presença e eles estariam fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Mas em vista da infidelidade do povo de Deus, essa profecia, então, como outras, né, vai ser cumprida com o povo de Deus nos dias, com o povo de Deus, né, dos dias de hoje. Então, toda aquela situação, né, Deus traz, então, para esse momento nosso, para o momento futuro, para então julgar a terra como um todo. Então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, por exemplo, João aplica essa descrição, né, da terra à sua condição desolada durante um milênio, em que então toda a terra será totalmente transformada, tá? Aliás, será transformada num futuro chamado Novos Céus e Nova Terra. Então, Isaías fala dos juízos de Deus sobre diversas nações, né? E a partir então desse capítulo, a sua visão profética então se dirige a um horizonte mais amplo de toda a história, tá? Ele apresenta aqui então uma vívida descrição da terra depois que todos os reis forem subjugados e antes que o Senhor venha então reinar sobre toda a terra lá em Jerusalém. Então os versículos começam a dizer exatamente isso, né? Ele vai então devastar toda essa superfície da terra. Isso é uma descrição de todas as catástrofes que vão acontecer, né, nesse planeta num futuro não muito distante, né? Cremos nós. Sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram, os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. Ele usa essas expressões para falar sobre o mundo inteiro, sobre todas as pessoas, de toda classe social, de todo credo, de toda cor. Isso não importa. O que ele diz é que ninguém será poupado. Todos se colocarão diante do Senhor, estarão diante do Senhor para receber então justamente a sua recompensa, para receber então a recompensa dos atos praticados, né? Então o Senhor, ele fará isso, ele deixa bem claro que ninguém escapará do seu juízo, do seu julgamento. Então aqueles que pensam que poderão escapar do Senhor, né, não vão conseguir escapar. O ser humano ele é muito, evidentemente, muito astuto, né? Nós temos visto aí pessoas dizendo que querem fazer viagens para longe desse planeta
tentando descobrir se há vida em outros planetas, se há como viver em outros planetas, querendo viver na Lua, querendo viver em outros lugares. Não importa. O que a palavra do Senhor diz que mesmo que você esteja em qualquer lugar desse planeta, desse universo, Deus vai encontrá-lo com toda certeza e você prestará contas a Ele. Não se esqueça disso. A Terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. E quando o Senhor fala, a sua palavra não volta atrás, tá? Ele não mente, aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Tanto no sentido positivo das suas promessas, como também no sentido para nós, né, para a humanidade negativo, ele também vai cumprir. Então, se ele diz que toda a terra será esvaziada e saqueada, é porque isso vai acontecer. Creia de que Deus fala sempre a verdade, tá? De uma forma ou de outra, isso vai acontecer, independente de você crer ou não, isso vai acontecer. Então, todos serão julgados, como nós vimos no versículo anterior, né? Todos serão colocados justamente para esse momento, né, de julgamento diante do Senhor, tá? Ninguém será poupado. A terra lamenta e seca, se o mundo definha e murcha, até mesmo os mais nobres da terra definham. Ou seja, ele está falando que ninguém vai realmente subsistir, até mesmo aqueles que porventura pensam que têm riquezas e que têm posses, têm poder, esses também não vão conseguir, em hipótese alguma, escapar do julgamento do Senhor. A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram a sua aliança eterna. Então essa aliança foi feita com o povo de Israel, essa aliança deveria passar para toda a humanidade, mas todos, a partir de Israel, todos se esqueceram dessa aliança, todos quebraram essa aliança e vão então pagar um preço alto por causa dessa quebra de acordo, essa quebra de contrato, né? Transgrediram, o ser humano tem transgredido contra a lei de Deus. Deus é um Deus puro, um Deus santo, e ele então quer um mundo incontaminado, um mundo sem pecado. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, né? Então, quando o ser humano rejeitou a lei de Deus, contaminou a si mesmo e contaminou todo esse planeta. Tanto que o planeta está sofrendo por causa do homem também. Por causa do pecado do homem. As consequências estão na própria natureza. Então, a cada ano, a Terra se torna cada vez mais corrompida. A cada ano, a Terra se torna cada vez mais problemática, com situações em que a temperatura tem aumentado a cada ano, as geleiras têm derretido, muitas situações têm acontecido, né? Diversas, o clima no mundo inteiro tem mudado. Então, isso está acontecendo e vai só piorar, tá? E se Deus não intervir, evidentemente, né, as coisas elas tendem, né, a piorar cada vez mais. E Deus então tem a sua maneira de agir e de tratar com o ser humano por causa da sua rebeldia. Então a apostasia no meio do povo de Deus tem causado toda essa desolação na terra. Então o tema da relação entre o comportamento ético, né, e a situação do planeta é abordada também no livro de Isaías, de Oséias, aliás. Então nós ainda vamos chegar lá, mas se vocês já quiserem dar uma olhadinha, em Oséias capítulo 4, a transgressão da aliança resulta em maldição. E a contaminação da terra, que a leva justamente a se lamentar, é causada por causa dessa quebra de aliança eterna, que foi feita com o Senhor e que foi quebrada desde lá no passado. Nós vimos lá a humanidade, essa aliança que foi feita com Noé lá no passado. Então isso revela a soberania de Deus sobre todo mundo. Ele fez uma aliança e ele então mantém a sua aliança. Ele salvou apenas Noé e aqueles que estavam na arca, os da sua família e toda a terra, porque quebrou a aliança com o Senhor, eles pagaram com a própria vida em função disso. Por isso a maldição consome a terra. Seus habitantes pagam por seus pecados, são destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. Isso, o texto é bem claro no que ele está dizendo, não há como tentar distorcer o que está sendo dito aqui. Se você ler o livro de 1 e 2 Pedro, você vai ver que também ele fala sobre essa questão do mundo, então, ser transformado pelo fogo, purificado pelo fogo. Deus fez uma aliança com o ser humano dizendo que a terra nunca mais seria devastada pelas águas. Mas ele fala que ela será então destruída pelo fogo. E aqui o texto é claro, serão destruídas pelo fogo e apenas alguns vão sobreviver.
Então, não é Deus, e sim Satanás que é o instigador do pecado, o responsável pela maldição que resulta nele, que resulta dele. Em toda a parte, as forças do mal estão operando, e se pode ver claramente a obra do inimigo em todos os lugares, nas doenças, nas mortes, nos terremotos, nas tempestades, nos incêndios, nas enchentes. Tudo a gente vai vendo, evidentemente, que por causa do mal que foi praticado, a maldição que recaiu sobre toda a terra. Então, a transgressão das leis de Deus não trouxe paz e prosperidade, mas trouxe problemas, pestilência, dor, pestes e morte. E isso está assolando o mundo. Passamos por algum tempo, já poucos anos atrás, de algo que assolou o mundo inteiro, uma enfermidade. E algo que a terra toda se dobrou diante dela. E as coisas estão caminhando dessa forma cada vez mais, né? O homem pensando que tem domínio sobre todas as coisas, e a gente vê que ele não tem domínio e que muitos sofrem por causa disso. O vinho novo seca e as videiras murcham, os que festejam agora gemem. Então ele fala sobre muitas pessoas então que vão gemer. Ele usa essas expressões falando sobre o vinho, videiras, né? Sobre as festas que eram regadas justamente a vinho, e essas pessoas podiam se alegrar, mas agora eles não se alegram mais, eles gemem. O som animado dos tamborins cessou, e já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Então, quando sobrevirem, né, ou sobrevierem as calamidades dos últimos dias, as pessoas não mais pensarão em alegria. Elas vão realmente se calar, elas vão cessar. Os gritos serão justamente de calamidade, de desespero, porque toda alegria terá passado. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções, a bebida forte tem gosto amargo. Então, toda essa alegria será transformada em pranto. As canções serão lamento. A bebida será amarga, porque ela não trará nenhuma satisfação e alegria a quem quer que seja. A cidade se contorce em meio ao caos, todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Então ele fala sobre uma situação caótica, né? Uma situação terrível, difícil, em que as pessoas então estão tentando se trancar, que estão tentando se esconder diante do caos, mas Deus vai então encontrá-los onde quer que estejam, e esse julgamento será feito de uma forma extensa, e ninguém poderá se esconder. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza, a celebração foi expulsa da terra. Ele vai repetindo algumas coisas que nós já vimos em versículos anteriores, né? Mas ele deixa bem claro, a celebração foi expulsa da terra. Tudo se transforma então em tristeza. Então o ser humano se desperta, ou vai despertar para o fato que, ao excluir Deus da sua vida, aquele que é a luz da vida, ele vai trazer sobre si só a escuridão. Uma escuridão, uma noite sem fim, né? Aquilo que seria a alegria do dia se transformou em agonia durante toda a noite, e essa noite que não tem fim, que não passa. A cidade foi deixada em ruínas, seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra. Então veja bem, assim é em toda a terra. Devastação em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam na videira depois da colheita. Então ele fala sobre duas situações aqui, falando sobre justamente as azeitonas, quando passa um vento ou quando ela é sacudida, sobram algumas, restam algumas. Então ele está falando sobre esse remanescente de toda a terra, alguns vão sobrar. Ele usa outra expressão falando sobre as uvas na videira, depois que é feita a colheita, sempre fica lá umas poucas uvas. Então ele fala, né, justamente sobre esse momento do fim, em que muitos sofrerão dano, mas aqueles que se arrependerem e se colocarem diante do Senhor, né, esses então poderão ser poupados, né, da mortandade e de todo o castigo. Tá? Ele deixa claro isso aqui no versículo 13. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Então veja que aquele canto daquelas pessoas
ímpias, perversas, distantes de Deus, se transformam em lamento, em choro, em grande tristeza, noite sem fim. Mas os que restam agora gritam de alegria. Aqueles que se voltam para o Senhor gritam de alegria, louvam o nome do Senhor. E aí ele começa a falar sobre várias partes da humanidade, da terra, que começam justamente a louvar o Senhor. Ele fala sobre o oeste, ele fala nas terras do leste, deem glória ao Senhor, nas terras além do mar, no ocidente, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está, quem está dizendo é Isaías, pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço, o engano ainda prevalece, a traição por toda parte. Então, ele fala sobre a questão do futuro, ele se volta para aqueles remanescentes e fala da alegria que existirá por causa dos remanescentes que se voltaram para o Senhor e que eles estarão louvando ao Senhor de todas as partes da terra. Mas aí Isaías, que está tendo toda essa visão, está tendo todo o conhecimento de coisas do seu presente e também do futuro que ele desconhece, o seu coração pesa em função disso, de saber de tantos que vão realmente sofrer e que a traição ainda prevalece sobre toda a terra, o engano e a injustiça. E a palavra do Senhor é clara em apresentar isso também, tá? Como essas coisas vão acontecendo. Então Isaías se volta de novo para as decepções, as aflições, né, dessas pessoas que se perderão, e segue então agora, mais uma vez, a descrição do terrível juízo que haverá. Ele diz: terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha, né? Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva, os alicerces da terra estremecem. Então ele fala que você pode tentar escapar de uma armadilha, ok, escapou, mas vai cair em outra, vai cair no outro laço. Porque a destruição virá. E as pessoas tentarão fugir, escapar, mas não conseguirão. Ele diz que a destruição virá do próprio céu. Então veja, fala sobre os alicerces da terra sendo estremecidos. Isso fala sobre um colapso tremendo, uma catástrofe tremenda sobre toda a terra. Tá? Então é sobre isso que ele está aqui dizendo agora novamente. A terra se despedaçou, está totalmente destruída e é sacudida com violência. Então Isaías está falando sobre algo futuro, algo que ele está tendo como uma visão, como uma profecia, e de que ele desconhece, mas que ele sabe que virá. Porque a palavra do Senhor sendo trazida ao povo do tempo de Isaías, sendo trazida para nós nos dias de hoje, século 21, e coisas que ainda serão trazidas para o futuro, porque está reservado tudo isso ainda para o futuro da terra. Então, aí é uma questão realmente de você crer ou descrer daquilo que a palavra de Deus diz. Mas ele diz que a terra totalmente será destruída, sacudida com muita violência. E você sabe que qualquer coisa que mude nessa terra, né, isso traz problemas sérios para toda a humanidade. Ok? E procure um pouco sobre a ciência e você vai ver de cientistas falando sobre várias mudanças e situações que estão acontecendo no planeta. A terra cambaleia como um bêbado, estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa da sua rebelião é pesada demais. Isso está falando então sobre justamente toda a humanidade. Essa descrição de a terra cambaleando, né? Ele fala sobre uma calamidade tremenda, uma catástrofe tremenda. Todo o contorno da superfície terrestre ela será mudada. Os montes serão abalados. As ilhas serão deslocadas. E a gente está vendo tanta coisa acontecer. Então, pare para pensar um pouquinho, para ver que tudo isso, né, que você pode de novo dizer, isso acontecia já também no passado, mas como está acontecendo agora e acontecerá no futuro, está cada vez mais intenso, cumprindo-se aquilo que a palavra do Senhor deixa bem claro. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Ele está falando sobre os reis da terra, serão julgados todos eles. Ele está falando sobre aqueles né, poderes celestiais. Ele está falando sobre o fato daqueles que têm todo o poder também dentro do universo, de que esses também serão então
todos eles serão usados para poderem cumprir os propósitos de Deus, né? Usados para fazer aquilo que é a vontade de Deus. A sua palavra fala sobre muitas situações no universo que sofrerão por causa do seu julgamento. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Está falando sobre todos esses poderes celestiais e sobre os governantes da terra, tá? Então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião. Então o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião. Está falando aqui sobre alguém que está guerreando. Quando ele usa a expressão Senhor dos exércitos, está falando sobre guerra, está falando sobre luta. Então Deus guerreará, Deus lutará contra a humanidade e trará juízo sobre ela. E diz que ele reinará então no monte Sião. Não haverá mais a necessidade do sol e nem da lua, porque ele, que é o esplendor de todas as coisas, então ele estará brilhando sobre toda a terra. Ele vai ofuscar o brilho de toda a terra. Todo esse brilho do sol, da lua, das estrelas, isso é insignificante diante da glória de Deus, que não pode ser comparada com coisa alguma. E ele continua dizendo, reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Então, sobre toda a terra, sobre todo o planeta, diz que ele governará. Isso está reservado para o futuro. Crendo você ou não, isso acontecerá. E o Senhor deixa bem claro. Ele só não diz o dia e a hora, mas ele fala sobre a localidade. Jerusalém, Israel. Ele reinará de lá, sobre toda a terra. Isso ele deixa muito claro na sua palavra, não só nesse texto, mas em toda a palavra ele fala a respeito disso. E nós cremos de que isso acontecerá. Não sei se na minha geração, se na próxima geração, mas o que nós sabemos é que isso acontecerá, porque a sua palavra não volta vazia. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor, e que você possa crer, possa meditar nessa palavra, né? E buscar entender um pouco mais daquilo que Deus tem reservado. Essa sua palavra justamente são avisos muito claros para cada um de nós. Todo ser humano é avisado de tudo que o Senhor faz, de o que o Senhor quer, de como o Senhor é santo e exige santidade, de como o Senhor é puro e exige a purificação. Então o Senhor avisa sobre todas as coisas antes de trazer juízo. O Senhor dá todas as oportunidades, ele tem graça e misericórdia antes de trazer julgamento. Mas esse julgamento virá. Então não espere esse julgamento chegar, porque depois você não terá mais tempo de resolver absolutamente nada. Resolva as suas questões diante do Senhor agora, enquanto há tempo. E a sua palavra está aí aberta, está sendo lida, está sendo explicada, para que nós tenhamos a oportunidade de entender e de resolver os nossos caminhos agora. Né? De nos arrependermos e nos colocarmos diante do Senhor agora, em vez de continuarmos virando as costas e fechando os ouvidos para o Senhor. Então aí está o alerta, ok? Se você quiser crer, amém, e você verá então no futuro os benefícios disso. Se você não quiser crer, então você sofrerá as consequências da sua descrença, da sua rebelião, e aí com certeza será tarde demais para qualquer retrocesso, para qualquer mudança. Então os avisos estão sendo dados. Nunca você poderá dizer que Deus não avisou e você não sabia, porque tudo aí está escrito para o nosso ensino, para o nosso alerta. Que Deus abençoe o seu dia. Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela misericórdia, obrigado pelos avisos do Senhor, e que nós possamos dar importância e darmos a Deus realmente valorizarmos aquilo que o Senhor tem dito e tem escrito, para que possamos assim estar avisados e possamos tomar e fazer escolhas acertadas, adequadas em nossa vida enquanto é tempo, para que venhamos a Deus a ter cantos de alegria e não cantos de lamento. Oramos, portanto, pedindo a tua bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um forte abraço a todos vocês, e Deus permitindo, próximo encontro, capítulo 25, então, de Isaías, continuando a falar sobre o julgamento do Senhor sobre toda a terra. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.